algo daquilo que Ele tem para nós, para acrescentar. O Senhor não tem outra coisa para a sua igreja a não ser fazer conhecido o seu noivo, o seu próprio filho, porque nós fomos feitos filho no filho, e pela habitação do filho em nós, Ele quer que este filho cresça, e nós vamos então, na medida da comunhão que temos com Ele, Ele vai acrescentando as suas riquezas, vai nos mostrando essas riquezas para nós, para que então possamos tomar posse delas. Hoje vamos falar, irmãos, sobre a sublime pessoa do Espírito Santo. Durante todo este ano, e muitas vezes, a gente vai sempre estar tocando, voltando sobre a pessoa do Espírito. Pelo menos uma vez por mês nós vamos estudar a pessoa do Espírito, a pessoa e a obra do Espírito, como que Ele está agindo nesses dias, o que Ele está fazendo nesses dias. Então é algo espetacular, maravilhoso, e Ele é Deus, Ele é Deus de Deus. Então Ele que inspirou todos os homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para escrever as Escrituras. Deus usou as instrumentalidades humanas inspiradas pelo Espírito. Pedro vai dizer o seguinte, que nenhuma profecia ela é de particular elucidação, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Falaram o que eles falaram, foi o desejo do coração do Pai, revelado, soprado pelo Espírito, e chegou em nossas mãos. E nós temos a Bíblia, e para nós lermos as Escrituras, Ele que a inspirou, Ele que tem a competência e a capacidade de revelar para nós. Ele é aquele que nos habilita a receber tudo aquilo que Cristo é e fez por nós. Toda a realidade espiritual de Deus foi dada esta habilidade ou ministério do Espírito, é pegar tudo que o Pai é, o Filho é, e revelar para nós. O Filho, quando estava aqui na face da terra, o Senhor Jesus, Ele já começou a transfundir para nós algo das realidades de quem era o Pai. Ele veio trazer a revelação do Pai, veio trazer o Pai para nós. O Filho veio mostrar que o nosso Pai é muito rico, que Ele é dono de todas as coisas, e que se porventura, por direitos não legais, mas de posse, no caso aqui, diabo, Satanás, quando se apossou daquilo que não era dele, Deus, por ser justo, enviou o seu Filho para que então restaurasse todas as coisas para o Pai novamente. O Pai, na pessoa do Filho, comprou tudo para o Filho, não apenas nós, não apenas as ovelhas perdidas da casa do Pai, mas lembrando uma coisa que é fundamental: o Pai, por ser Ele tão justo, tão santo, tão cheio de amor, que Ele já fez uma obra por nós por amor, mas Ele também não irá forçar ninguém a crer. Tem que receber a palavra de uma forma voluntária e buscar ao Senhor, porque Ele vai mostrar quem nós éramos, quem nós somos hoje, para que então, através do seu Espírito, Ele possa ter a sua herança em nós. Por isso que é a ovelha perdida da casa dos seus pais, da casa do seu Pai. A igreja tem essa incumbência hoje, de procurar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Nem todos serão salvos, por quê? Porque as pessoas não acolheram, ou não acolherão, ou não estão acolhendo o amor da verdade para serem salvas. Não apenas salvas do inferno, somos salvos de uma realidade ou de uma entidade de pecado para o reino de luz, para servirmos ao nosso Senhor, porque o homem no pecado, ele é escravo do pecado, ele serve a seus próprios interesses, ele serve a sua própria vontade, os desejos do maligno, né? Então tudo isso ele vai servir. Mas agora nós vemos e temos uma liberdade plena do pecado,
tudo que Cristo fez, por isso que aqui, irmãos, o ministério do Espírito, ele é extraordinário. Porque o Espírito Santo, que foi derramado aos nossos corações, quando o Senhor foi exaltado à destra de Deus, Ele recebeu aquele Espírito não para Ele mesmo, mas para nós. Ele derramou sobre nós. Atos, capítulo 2, verso 33, resume o Salmo 133. Lembra como começa aquele salmo? Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. É como o óleo. O óleo aqui fala do Espírito, no versículo 2 do Salmo 133. É como o óleo sobre a cabeça de Arão. Arão, ele é uma figura de Cristo, ele era o sumo sacerdote. O óleo sobre a cabeça de Arão, que desce para a sua barba e pelas golas de suas vestes. Ali é que o Senhor ordena a vida, em primeiro lugar, a vida e a bênção para sempre. Então, o Salmo 133, ele se resume lá em Atos 2:33. Quando Jesus, ele foi ascenso, ele foi glorificado, exaltado à destra do Pai, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, ele é o cabeça, recebeu a promessa do Espírito e derramou sobre a sua igreja as golas das suas vestes, que diz respeito ao seu corpo. Então nós somos o corpo de Cristo, revestidos de Cristo, e temos a unção que vem do Santo para nos ensinar todas as coisas. Isso é muito precioso, isso é muito lindo, isso é só para quem é filho de Deus que recebe isso. O mundo não recebe, o mundo não quer, o mundo não se importa, mas o Filho de Deus sabe a importância que é ser habitado pelo Espírito, o Espírito de habitação. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 João, capítulo 3, versículo 24. Apenas 24. E também, vamos ler o 23 também. Muito interessante esses dois versículos. Então a palavra diz assim, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 23 e 24. 23 diz assim: ora, o seu mandamento é este. Olha, irmãos, o primeiro e essencial, prioritário de todos é este aqui. É um mandamento para nós jamais nos esquecermos. Olha, o seu mandamento é este, que creiamos em um nome de seu Filho. Essa palavra nome de seu Filho está dizendo o seguinte: creiam na pessoa do Filho. Creia que creiamos em seu nome, Jesus Cristo. Uma vez que creiamos em Jesus Cristo, aí nós temos toda a suficiência de Cristo, o amor de Deus está em Cristo, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, para quê? E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, João recebeu este mandamento aqui, estando com os discípulos, e claro, ele ouviu isso dos lábios do próprio Senhor. João 13, 34 e 35, quando ele disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Em João 13:1 ele disse assim, olha que interessante, irmãos: Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ou, parafraseando aquele João 13:1, podemos dizer assim: Jesus, tendo se doado aos seus, doou-se até o fim, sendo obediente, ele foi até a morte de cruz, por amor a eles. Então, ele poderia dizer hoje, porque quando ele fosse ascenso, o Espírito traria toda a realidade daquilo que o Pai é, todo o amor de Deus nós recebemos, toda a plenitude da divindade nós recebemos. Então você não é uma pessoa comum, irmão. Você é habitado
pelo Deus Pai Todo-Poderoso, pelo Espírito do Senhor, pela pessoa do Filho. Ele veio para dentro de nós e trazendo pelo Espírito toda a realidade. Então Jesus disse assim: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então amem o seu irmão. Você deve amar o seu irmão para todo sempre. Como eu vos amei. Ele amou até o fim, amou totalmente, amou completamente. Um amor que não se acaba, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. O amor entre irmãos, esse amor fraternal, dado pelo Senhor, é um amor que nos liga, que nos vincula ao Espírito do Senhor. Enquanto nós mais amamos os irmãos, mais o Espírito acrescenta algo mais de Cristo em nós. E essa pessoa vai crescendo em nós. Vamos amando os irmãos e Cristo vai sendo formado em nós. Vamos servindo os irmãos, Cristo vai sendo formado em nós. Então se torna uma prática maravilhosa, contagiante, porque o mundo irá perceber, quando se adentrar esse local de reunião, que existe esse vínculo, né, que o apóstolo Paulo fala lá em capítulo 4, versículo 3. Esforcemo-nos por preservar a unidade do Espírito, porque já foi feita no vínculo da paz. É maravilhoso. Então, queridos, segundo o mandamento que nos ordenou, agora o 24, ele diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que retém e obedece os seus mandamentos, aqui parece que muitos estão guardando o mandamento mesmo, mas no sentido literal da palavra. Qual que é o sentido literal da palavra? Vou guardar o mandamento, eu sei a palavra, conheço, então está aqui dentro, eu vou fazer de tudo para obedecer. Não é esse sentido aqui. Você vai obedecer sim, primeiro você tem que guardar. A gente só pode guardar algo que é precioso para nós. Você não vai guardar aquilo que você não sabe, vai ocupar espaço da tua casa, no nosso caso, o nosso interior. Então, se eu sei que este mandamento é um mandamento tão profundo e precioso, eu preciso guardá-lo em meu coração e não ter medo de usá-lo. Amar é o contexto aqui. Eu vou amar os irmãos na força e na dependência que Deus supre, na medida que Ele nos dá para nós então amarmos. Então, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Por quê, irmãos? Porque há um fluir, há uma ligação entre nós e o Pai. O Pai deseja, porque o Pai ama, e o Pai ama a sua igreja, o Filho ama a sua igreja, o Espírito, que é o Espírito de amor, ama a sua igreja. O Pai vai amar uns aos outros de que maneira, irmãos? Coloca um alto-falante lá no céu: eu amo vocês. Não, isso não é legal para nós. Se nós não percebermos que somos amados pelo Pai, o amor de Deus por nós não fará nenhum sentido. Então o Pai nos ama. De que maneira? Usando você e a mim. Entende, irmãos? Quando nós somos acolhidos pelos irmãos. Porque quando um irmão está sofrendo algum tipo de sofrimento, o Pai vai manifestar o seu amor de que maneira? Ele vai chegar nos seus ouvidos e vai dizer o seguinte: olha, eu te amo. Não vai fazer isso, irmão. Não vai fazer isso. Ele vai mandar um filho, uma filha dele ali, para estar do teu lado e dizer o seguinte: olha, eu estou contigo aqui presente, eu amo você e a tua dor é a minha dor. Eu estou sofrendo junto com você. Entende? Porque Ele pega junto conosco. Vocês percebem a beleza disso, irmão? Que o Pai vai nos amar, usando os irmãos para nos amar. Entende? Que o cristianismo é uma comunidade de amor, e este amor contagia. Quando nós exercemos o amor de Deus pelo Espírito, o mundo irá perceber, irá ver, irá se contagiar pelo amor, porque o amor de Deus é um amor irresistível. É um amor que a gente não consegue, nós como filhos do Senhor, embora o mundo aí fora resiste, eles não estão acolhendo o amor,
da verdade para serem salvos. Mas nós que acolhemos este amor, agora este amor, ele vem para o nosso coração, não com medidas de conta-gota, mas é um amor transbordante. Em tudo vai transbordar em nós. Vede que grande amor nos tem concedido do Pai. Com amor eterno eu te amei. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos um amor de Deus, mas um amor vivo, não um amor morto. Semana conversei com uma pessoa, ela disse assim: quando eu fui alcançada pelo Senhor, a minha vida piorou. Agora eu estou sentindo sofrimento, eu sofro demais. Falei, meu Deus, porque ela fez uma pergunta: como é que você me explica isso, irmão Cláudio? Falei, Senhor, me dá sabedoria. Aí na hora o Espírito me inspirou para dizer para ela o seguinte: enquanto você estava no mundo, você não sentia dor, sabe por quê? Porque você estava espiritualmente morta. Mas agora o amor vivo de Deus entrou no seu coração, e agora, porque você está viva e tem uma viva esperança, você sofre. Porque o que é amor? Amor é Deus. E o que é amar neste mundo? Amar neste mundo é sofrer. 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Deus. Entende, irmãos? É maravilhoso. Então, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, está ligado a Deus, recebe o fluir de Deus, do amor de Deus em nós, e este amor vai fluindo, vai nos habilitando, vai nos capacitando, vai nos dirigindo, vai nos iluminando, vai se manifestando em nós e através de nós. Permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós. De que maneira, irmãos? Pelo Espírito que nos deu. Que coisa linda, irmãos. Vocês estão observando aqui? Neste fato, conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nos foi dado. Por que o Espírito nos foi dado, irmãos? Porque Cristo consumou a obra no Calvário. Ele foi exaltado à destra do Pai, recebeu a promessa do Espírito, o Espírito prometido, e derramou sobre nós. Então a promessa de Deus para a igreja era o Espírito. O Espírito veio para dentro de nós de uma forma tão maravilhosa. Então, queridos, nós vamos avançar hoje um pouquinho, conhecendo um pouco mais da sublime pessoa do Espírito. Só lembrando um detalhe aqui que é fundamental. Irmão, a igreja não é espiritocêntrica, a igreja é cristocêntrica. O Senhor da igreja é Cristo. O Espírito vai pegar tudo aquilo que Cristo é em realidade espiritual e vai depositar na sua igreja. Vai mostrar tudo que a sua noiva já tem e já conquistou, né? Em Cristo Jesus. Ele conquistou tudo por nós. Então agora nós temos que, cada dia que passa, né, ir um pouquinho mais avançando no Senhor, conhecendo o Senhor pelo Espírito, porque quando nós então tomamos um posicionamento em conhecer o Senhor, a pessoa do Espírito pega junto conosco e diz o seguinte: você quer realmente conhecer o Senhor? Então eu vou mostrar a você quem é o Senhor. Ele nos leva para águas mais profundas, como diz aquela canção: eu navegarei no oceano do Espírito. No oceano do Espírito a gente já pensa, quando você pensa em oceano, você pensa você em cima do barco, né? Sobre o oceano. Mas o Espírito, você vai descer agora nas profundezas do Filho. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Irmãos, Deus, nosso Pai, Ele é o Deus de todos os caminhos, mas para nós irmos até Ele só há um caminho, a pessoa do Filho. Então, graças ao Senhor, nós permanecemos nele. Queridos, todos nós aqui presentes, nós fomos criados por Deus e por causa do pecado, fomos feitos filhos de Deus através da obra consumada no Calvário.
Porque quando Cristo então se fez carne, vocês se recordam, tudo foi obra do Espírito. Quando o Senhor Jesus disse naquele conselho eterno do Pai, quando o Pai disse ali naquela reunião muito linda que foi tipificada através de Isaías, capítulo 6, a quem enviarei? Ou quem há de ir por nós? Claro que os planos de Deus, eles jamais poderão ser desfeitos. Pode ter certeza que a palavra do Senhor, ela será cumprida cabalmente, porque Ele disse e Ele não vai voltar atrás. Então, quem há de ir por nós? Irmãos, você percebe o amor do Filho? Ele está tão ligado ao Pai, totalmente num vínculo indissolúvel, a ponto do próprio Senhor dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. As pessoas tinham que ver o Pai na pessoa de Cristo, pela manifestação que o Senhor Jesus dava a respeito do Pai. Então, Jesus Cristo, Ele era uma expressão viva do Pai, no seu falar, na sua forma de julgar, em todas as suas atitudes. O Senhor nunca feriu alguém, Ele nunca esmagou a cana quebrada, nem a que fumega. Então, Ele foi aquele Senhor maravilhoso, cauteloso, diplomático, cortês. A cortesia dele era impressionante, deixava os corações totalmente como que desnudos diante da sua majestade, que estava nele, porque a palavra dele, todas as palavras que o Senhor Jesus lançou da sua boca, ele nunca teve que voltar atrás, e eram palavras que atingiam os corações. Aquele povo que rangia um dente contra Cristo não podia fazer nada contra ele até o momento que era determinado pelo Pai, porque as próprias palavras do Senhor eram palavras contundentes, palavras perfurantes, palavras que espancavam os corações daqueles religiosos. Era uma palavra que fazia eles ficarem totalmente desguarnecidos de qualquer ação. A palavra de Deus os paralisava. Principalmente, vocês se lembram, naquela noite em que foi traído, quando o Senhor Jesus Cristo estava com seus discípulos, quando aquela turba de soldados vieram para prendê-lo, e veio Judas também. Então você se lembra que ele disse ao Pai, naquela oração sacerdotal, João 17, que ele disse para o Pai: Pai, enquanto estava no mundo, eu os guardava em teu nome. Lembra? E aí depois então, até naquele instante, Jesus sempre os protegeu. Quando aqueles guardas vieram, e ele tomou, a palavra fala em João, que ele se adiantou dos seus discípulos e disse: a quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Qual foi a resposta dele? Eu sou. Quando ele disse isso, todos caíram por terra. Imagina só, aquele eu sou lá do Antigo Testamento. Eu sou. E se rendeu a eles. Eles caíram, levantaram, meio preocupados. O que foi que aconteceu conosco? Limpando ali, cheio de folhas, foi por terra. Então, Jesus se entregou a eles. Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados. Jesus se entregou para que ao Pai, para que o Pai nele pudesse fazer toda a vontade dele no Filho. Entende? Você entende que é uma vida totalmente na dependência do Espírito? A unção do Espírito, muitos buscam a unção do Espírito, mas o que significa a unção do Espírito? É viver uma vida na absoluta dependência do Espírito, para sermos guiados pelo Espírito. Isso é maravilhoso, irmãos, mas hoje em dia, quem de fato e verdadeiramente guia as nossas vidas, somos nós mesmos. Nós sabemos fazer as coisas, é assim que faz. Olha, meu irmão, eu acho que nós devemos mudar a letra daquele cântico. Não, assim tá bom, tem que ser de outra forma. Então é muito achismo no meio do povo de Deus, sem consultar o Senhor. Porque quando o Espírito está liderando uma assembleia, uma comunidade, não vai haver bagunça, não vai haver divisões, dissensões, porque nós estamos possuídos pelo Espírito.
Muitos pensam, nós temos que possuir o Espírito. Não é assim. Senhor, me possua, me possua. Tenha mais de mim, Senhor. Quanto mais Ele tem de mim, mais Ele está me conquistando. Porque o nosso coração é duro, é egoísta. Entende, irmãos? Mas graças ao Senhor que aquela avalanche de amor nos conquistou. E a cada dia que passa, Ele tem mostrado o seu amor para que Ele veio. Né, irmão? Então, nós vivemos na presença do Pai. Todos os dias, todos os segundos, todos os minutos. E nós não podemos falar em usar o Espírito Santo, mas sim sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não devemos, irmãos, ousar falar em possuir o Espírito, mas em sermos possuídos pelo Espírito do Senhor. Porque a pessoa do Espírito Santo, ela é divina e Ele é Deus, Deus habitando em nós. Então devemos orar de forma diferente, que Ele possa ter mais de mim. Aqui nesse versículo, irmãos, nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Olha aqui em 1 João mesmo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, observe aqui com bastante atenção. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Você está percebendo aqui que o próprio Espírito, através de João, porque João, ele estava em total consonância com o Espírito Santo, em total harmonia. É como se fosse numa sinfonia. Não havia uma desarmonia. Às vezes nós estamos batendo palma aqui, né? Um grupo está batendo, mas tem um que às vezes ainda não está bem treinado a bater palma. Todo mundo bate palma e outro bate uma palma diferente, já desconecta todo mundo. Imagina numa sinfonia. O maestro está regendo, o maestro é o Espírito. Nós somos aqueles que fazemos parte da orquestra. E alguém começa a desafinar. Então atrapalha todos. Estão me percebendo? Por isso que nós temos que estar sempre em harmonia, irmãos. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Agora, olha o 14. E nós temos visto e testemunhamos. Esse testemunho nós só podemos testemunhar pelo Espírito que Ele nos deu, habilitador, capacitador para nós testemunharmos. E nós testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Agora, irmãos, um detalhe aqui que é fundamental para todos nós, importante, que vai permear todo esse ensino sobre a pessoa do Espírito Santo na igreja, é que nós precisamos, antes de mais nada, para avançarmos, é compreender de uma forma clara, bem clarividente mesmo, de uma forma clara, a ligação do Pentecostes e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tem que haver uma ligação entre Pentecostes e a ressurreição de Cristo. E que isso, irmãos, tem uma ligação maravilhosa, sabe com o quê? Com a sua e com a minha justificação. Lembra que Paulo escreveu em Romanos 4:25? Que Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a afiação da nossa regeneração, da nossa justificação. Isso é maravilhoso, porque essa é a experiência do Filho. Deixa eu mostrar um texto para vocês aqui. Vamos abrir comigo lá, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha que lindo, porque, irmãos, toda a experiência do Filho, objetivamente, toda a experiência que o Filho teve nessa terra, objetivamente, o Espírito Santo, Ele trará
toda a realidade que o Filho passou e fez, está fazendo, meu Pai trabalha até agora, eu também, o Espírito Santo vai trazer isto para nós em realidade subjetiva. O que é uma realidade subjetiva? Por exemplo, Jesus morreu e ressuscitou. Isso é uma verdade objetiva, está escrito objetivamente, mas subjetivamente nós também morremos e ressuscitamos com Cristo. Subjetivamente é uma experiência pela fé daquilo que Cristo fez objetivamente. Estão me compreendendo? Isso é maravilhoso. Agora, veja que lindo aqui, irmãos, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Esse mistério da piedade é o próprio Senhor. Grande é o mistério da piedade. Aqui o sujeito aqui é Cristo. Aquele que foi manifestado em carne. O que significa manifestado em carne? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que foi manifestado em carne foi justificado em espírito, está vendo? Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa experiência de Cristo aqui também é a nossa experiência. Como é que nós sabemos disso? Ele não veio da glória e não voltou para a glória. Quando ele veio da glória, ele trouxe toda a realidade divina para nós e voltou para a glória. Então, nós morremos com Cristo e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que coisa mais linda! Justificado em espírito. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, irmãos, aqui mostra claramente que a ressurreição é a garantia, a ressurreição de Cristo é a garantia da habitação do Espírito Santo em cada um daqueles que creram. Ressurreição. Que coisa linda! Nós nunca receberíamos, irmãos, o Espírito Santo, de forma alguma, se Cristo não tivesse ressuscitado. Porque a habitação do Pai no Filho, do Filho no Pai, e pelo seu Espírito Santo, pelo seu Espírito, eles habitam em nós também. O Pai não habita no Filho, o Filho não habita no Pai, e nós não fomos feitos filhos de Deus? Então, aquele texto para nós, lá de João 14, 23, ele faz um sentido tão maravilhoso para nós. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada, pelo Espírito. A Trindade Santa habita em nós. Então, nós hoje temos comunhão com a Trindade Santa. Nós somos jogados para dentro da Trindade. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Cristo está no Pai, nós estamos em Cristo, nós estamos no Pai, estamos no Filho, estamos no Espírito. E vivemos uma vida espiritual. Então, isso, quando nós de fato analisamos as Escrituras Sagradas e a obedecemos, significa que nós estamos andando na verdade. Aquele texto de 3 João 4, ele é tão maravilhoso. Irmãos, quando nós, os filhos do Pai, andamos nos trilhos da palavra de Deus, você não sabe como alegra, como o Pai fica feliz, fica contente. Você quer agradar o Pai? Você quer encher o coração de Pai de alegria? Vamos ver o texto. 3 João, o versículo 4 apenas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. 3 João 1, versículo 4. Que coisa mais linda, irmãos. Aqui, claro que ele está falando de Gaio, né? Mas o versículo 3 também é muito interessante. Diz assim, olha, 3 João 1, versículo 3 e o 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos. Irmãos, essa voz aqui é do Espírito. A escrita de João, como ele foi inspirado pelo Espírito, foi o Espírito que desejou que fosse dessa forma. Então temos que aprender a ler as Escrituras, que toda a palavra escrita é de Deus para nós. Então, olha o Espírito falando aqui. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E agora ele faz aqui de uma forma geral. Então, o Espírito está dizendo o seguinte: não tenho maior alegria do que esta,
Irmãos, ele não tem outra alegria além desta. Qual é? A de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso é algo que alegra o coração do nosso Pai Celestial. Quando nós, os seus filhos, andamos na verdade, nós podemos alegrar o coração do nosso Pai, andando na verdade da sua palavra. Agora, eu quero dizer algo aqui muito importante para os irmãos também. Irmãos, guarde bem isso aqui, porque a intensidade de buscar o Senhor, é como a intensidade que você busca o Senhor, é como, vamos dizer assim, é como nós o liberamos para a sua manifestação. Como você busca Ele, a sua intensidade, na intensidade que você busca o Senhor, é louco por Ele, eu quero que Ele se manifeste em mim, aí você começa a liberar a manifestação dEle em nós, porque Ele não resiste, irmãos. Quando um filho quer, deseja, Senhor, eu quero a Tua manifestação em mim, eu quero que o mundo veja eu pegando fogo, entende, irmãos? Como aquelas labaredas de fogo, porque o Espírito Santo de Deus é fogo, Deus é fogo, e quando Ele está em nós, a palavra de Deus, quando nós a lemos, o nosso coração fica incendiado deste fogo santo de Deus, não um fogo estranho, mas um fogo da palavra. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, Jeremias 23, verso 29, fogo da palavra. Queridos, que coisa preciosa. Então nós vamos, dessa forma, andando na palavra, nós vamos andar no Espírito, sendo guiados e liderados pelo Espírito. Vamos dar uma olhada aqui em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra. Então eu quero aqui ajudar os irmãos sobre essa questão de andar no Espírito. Às vezes nós temos uma visão distorcida do que significa andar no Espírito. Então vamos aqui em rápidas palavras trazer, como diz a Bíblia, como andar no Espírito. Aqui, irmãos, no versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O verso 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então nada vai impedir de você de fato andar no Espírito. Agora, olha o versículo 25. Se vivemos no Espírito, claro, todo filho de Deus vive no Espírito, então andemos também no Espírito. Agora aqui uma pergunta que é fundamental, parece que não ficou claro para nós ainda. O que significa andar no Espírito? Qual que é a tua concepção de andar no Espírito? Lembrando aqui, irmão, que o Espírito que habita em nós não é espírito de confusão. Nessa questão de andar no Espírito, nós não podemos ter opiniões divergentes, porque a gente escutou o irmão lá falando, leu um livro sobre isso, sobre aquilo. Semana eu vi, até compartilhei com o irmão Lucas, vou mandar depois o vídeo. Às vezes o nosso conhecimento nos torna tão inchados. Uma pessoa que eu admiro muito, o irmão Augusto Nicodemos, ele escreveu, que estava ministrando a palavra, e ele citou que os adventistas guardam o sábado e com isso eles acham que são salvos. Mas aí, irmão, aquele irmão Rodrigo, não é? Um homem muito sábio do Senhor, respondeu a Augusto Nicodemos que ele ficou calado, porque ele recebeu por revelação do Espírito. Ele disse assim para Augusto: olha, sábado não salva ninguém. Em primeiro lugar, quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Eu posso guardar o sábado a vida inteira, morrer, eu vou para o inferno, se eu não crer na salvação que Cristo fez no Calvário por mim. E aquele irmão falou de uma forma tão amorosa que eu fiquei arrepiado e fui muito edificado com aquilo, e também ganhei uma lição: cuidado com o teu conhecimento sem realidade, porque um conhecimento pode ser até bíblico, mas sem a realidade, Paulo diz que a letra mata,
mas o Espírito vivifica. Um conhecimento ele é fundamental, temos que conhecer. E eu amo ler livros de irmãos do passado, e agora eu estou me detendo mais na palavra, porque o Espírito fala de uma forma tão linda. Mas, irmão, conhecimento, se ele não for associado ou subjugado à unção do Espírito, pode fazer um estrago muito grande numa assembleia. Precisamos sim de conhecimento dos irmãos, da ajuda dos irmãos, e nós hoje estamos sobre os ombros de muitos irmãos, já disse Theodore Austin Sparks, né? Ele disse que estava sobre os ombros de irmãos do passado, e nós subimos nos ombros deles, estamos olhando lá na frente, mas nos ombros desses irmãos. Então nós precisamos de depender uns dos outros, né? Uma vida assim de doação, de aceitar a repreensão dos outros, e essas repressões têm que ser feitas em amor, né? Porque nós somos ligados, nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Nós não somos o cabeça da igreja, cabeça é Cristo, é Ele quem manda na igreja, Ele que é o dono, Ele que comprou, entende? Então o Espírito vai trazer tudo isso para nós, vai mostrar toda essa realidade para cada um de nós. Então, o que é andar no Espírito? Irmãos, será que é alguma coisa mística, inalcançável? Não, não é nada disso. Então, o que será isso, irmãos, andar no Espírito? Nós vamos olhar para isso de uma maneira bem prática, para que os irmãos então possam compreender de fato o que é andar no Espírito. Andar no Espírito, numa frase que resume tudo, andar no Espírito é você permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, percebe? Andar no Espírito é habitar ricamente a palavra de Cristo em nós. Escrevendo aos irmãos de Colossos, Paulo, ele disse assim, aqui em Colossenses 2, versículo 6. Olha que versículo interessantíssimo, irmãos. Colossenses 2, verso 6. Então, aqui nós vamos descobrir e perceber algo tão tremendo para as nossas vidas, para os nossos corações. Então, Colossenses 2, 6, a Bíblia diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, esse texto também nos ajuda bastante. Como nós recebemos a Cristo? Pela fé. Pela fé. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós andamos pela fé e não por vistas. O que significa andar pela fé? E andar pelos trilhos da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Então, andar pela fé é você viver e andar no Espírito, porque o Espírito, irmão, ele vai lhe guiar a toda a verdade da palavra. Neste mundo, nós vivemos no Espírito, mas temos que andar no Espírito. Agora, não queira viver pelo certo ou errado. Não faz isso que você quer errado. Não é assim um procedimento de um homem espiritual maduro. De repente, para você isto está errado, mas para mim não está errado. Porque eu vou fazer aquilo, não o que é certo ou errado, mas aquilo que me traz paz ao meu coração, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O Filho de Deus não anda mais pelo certo ou errado. E eu vou fazer isso aqui, se você começar a fazer alguma coisa que lhe tira a paz, não faça. Se aquilo lhe traz conforto ao coração, faça. E também, às vezes, por exemplo, eu posso comer carne sexta-feira santa. Se eu sei que a minha irmã tem problemas com a comida, eu não vou comer carne para escandalizá-la. Mas eu vou ter, quem vai dizer isso para mim? O Espírito Santo de Deus. Não, ele vai trazer inquietação. Vamos comprar carne, vamos mostrar que nós podemos comer carne. Aí vem aquela inquietação. O Espírito não é de confusão. Aquele irmão que é débil na fé, a palavra débil significa uma fé fraca, não alcançou ainda uma maturidade de fé, uma fé preciosa, então ele tem algumas deficiências. Tudo que envolve este mundo, né? Olha, o irmão foi lá na lotérica, será que ele foi jogar na Mega Sena? Olha, o irmão foi... Começa a julgar tudo, entende, irmãos? Então, o Espírito é aquele que vai discernir. A
palavra fala que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Se Ele vai ensinar, Ele é o nosso grande professor, Ele é o nosso grande mestre. Então, como que o Senhor Jesus Cristo, irmão, você acha que... Por que Jesus pregava? Por que Jesus pregava o Evangelho? Será que Ele aprendeu assim? Jesus era homem, 100% homem e 100% Deus. Então Ele precisava da habilitação do Espírito para aprender todas as coisas. Antes de Jesus pregar a palavra, Ele foi tido como mestre. Mas como que Jesus chegou a uma posição de mestre? Porque Ele aprendeu e depois falou. Quer ver só? Vou mostrar um texto para vocês aqui. Abra lá em João capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. João 15, 15. Depois a gente vai voltar lá no andar no Espírito. Presta atenção, irmãos. Presta atenção o que Jesus está dizendo aqui. Nós temos que pegar essas realidades e nos apropriar dela também, né? Principalmente os irmãos que estão estudando aí teologia, amam estudar teologia. Então, vamos aprender com o mestre. 15:15 diz assim, olha o que Jesus está dizendo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Agora escuta aqui, o que Jesus pregava? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tudo quanto eu ouvi de meu Pai. Então, ele primeiro, antes de pregar, ele ouvia tudo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Irmãos, e tudo que nós aprendemos do Espírito, o que nós fazemos com esse conhecimento, irmãos? Retemos para nós? O mundo aí fora está carente. E nós temos aprendido do Pai. Só que nós pegamos esse conhecimento para nós mesmos. Claro que tem que ser para nós, tem que ser realidade em nós. Mas Jesus, acho tão linda essa expressão aqui, irmão. Olha só, tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Primeiro ele ouviu e aprendeu, aí depois ele nos ensinou. E ele poderia dizer também lá em Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu tenho o maior prazer, paciência e longanimidade em ensinar vocês, porque vocês são as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Eu vim buscar vocês. Nossa, irmãos, que delícia, que maravilhoso é isso. Então, como recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele. 1 João, capítulo 2, versículo 6 também, temos uma declaração muito linda aqui. 1 João 2, verso 6. Por isso que eu falei, andar no Espírito significa permanecer em Cristo. Olha só, 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, em Cristo, nele aqui é Cristo, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como Jesus Cristo andou? Pela fé. Como nós vamos andar no Espírito? Pela fé. Tão simples, irmãos. Povo que faz confusão, ameaças, aquela coisa toda, não é. Evangelho é simplicidade. Jesus Cristo é simples, manso, humilde de coração. Jesus Cristo, Ele é uma doçura, como descreveu a Sulamita. Irmão, se a gente pudesse falar para as pessoas como a Sulamita falou a respeito de Cristo, quantas vidas nós não iríamos ganhar para o Senhor? Você quer ver como é que a Sulamita descreveu Cristo? Vamos lá para Cântico de Salomão, ou Cantares, né? Cântico de Salomão. Aqui nós temos uma profunda declaração, irmãos, tão preciosa. Então, ele diz assim, versículo 10, capítulo 5 de Cântico, verso 10. Olha que lindo, irmão. Olha como ela começa dizendo a respeito do seu amado. Cântico, capítulo 5, verso 10. O meu amado
é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. No meio de 10.000 homens lindos e bonitos, eu vou reconhecer o meu amado, porque ele se distingue de 10.000. O foco meu é ele. Eu não vou reconhecê-lo, deixar de reconhecê-lo no meio de 10.000. Não, ele se distingue, porque ele é alvo e rosado. Agora, olha o 11, irmãos. Imagina você falar de Cristo por uma pessoa assim. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Que lindo, irmão. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. Olha que lindo é o olhar do nosso Senhor. Que lindo que é. As suas faces são como um canteiro de bálsamo. Que lindo, que belíssimo é o nosso Senhor. Por isso que o salmista 45 vai dizer o seguinte, que Ele é o mais formoso de todos os homens. E este que é o mais formoso habita dentro de nós. Por isso que você é bonito, por isso que você é linda, porque o mais formoso habita dentro de você, né? Como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Imagine, sempre goteja, irmãos, mirra preciosa. Um dia nós vamos tratar especificamente desses versículos aqui em um estudo, para a gente conhecer mais o Senhor e amá-lo. Olha aqui, ela descreve os detalhes do nosso Senhor. Ela fala assim no 14, as suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos, o seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. Que abdominal nosso Senhor tinha aqui, né? Que mais? Olha só o 15, as suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Irmãos, todo filho de Deus deseja ouvir esse falar doce do Senhor. E Ele quer falar conosco, irmãos. Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todas as madrugadas. O seu falar não é muito doce, é muitíssimo doce. É totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo. Ela não consegue defini-lo. Ó filhas de Jerusalém. Então aí o pessoal, depois dessa descrição do Senhor, eles disseram o seguinte, 6:1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. O que a sulamita fez? Colocou sal debaixo da língua deles, para que eles gerassem sede e pudessem beber água na fonte. Mas depois de tudo isso, eu quero buscar com você o teu amado. Quero conhecê-lo, quero conversar com ele. Entende, irmãos? Claro, vocês sabem, quando a rainha de Sabá saiu dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão, que era uma figura de Cristo, lembra o que ela disse para Salomão? Olha, o que me disseram a teu respeito, eu fiquei muito impressionada. Você é um homem muito sábio, muito rico, mas conversando com você, vendo você, eu sei que eles não falaram nada daquilo. Tripudia milhares de vezes o que tu és. Agora, isso era Salomão. E Jesus disse assim para os seus discípulos, para os religiosos: eis aqui quem é maior do que Salomão. Meus irmãos, que coisa impressionante. Então nós precisamos de conhecer o Senhor, precisamos de buscá-lo, amá-lo, viver uma vida a seus pés. Irmãos, Ele tem tanto para dar para nós pelo seu Espírito. Como Ele tem tanto para dar para nós, irmãos. Jesus andou no Espírito e andou pela fé. Então, queridos, a habitação do Espírito Santo em nós é a nossa grande bênção, porque
Primeiro, o Espírito Santo vai nos falar de tudo aquilo que Cristo cumpriu na cruz e está fora de nós. Então, isso é tudo objetivo. Agora, Ele quer tornar essas verdades, aquilo que Cristo fez e conquistou, em realidade subjetiva, ou seja, em experiências para nós. Irmãos, e o que Ele tem para nos acrescentar? Eu vou citar um texto aqui, eu creio que vai alegrar muito teu coração. Irmãos, as experiências subjetivas com o Senhor são aquilo que Cristo fez objetivamente. E Ele tem muito para acrescentar para nós. Então vamos ler um texto aqui, Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. Alguns versículos e nós vamos encerrar por aqui também. João, capítulo 16, a partir do verso 12. Vamos ler com bastante atenção. Olha Jesus aqui dizendo, antes de ir para a cruz. Irmãos, presta atenção, você agora tem um Espírito, eu também tenho. Você que já morreu e ressuscitou com Cristo, o Espírito habita em você. Ele vem trazer para nós tudo aquilo que é divino, todas as realidades espirituais que há em Cristo. No 12 ele disse assim, olha, tenho ainda muito que vos dizer. Irmão, presta atenção. Jesus está dizendo, tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vós não podeis suportar agora. Isso que eu tenho que dizer para vocês, se eu dizer, vocês não vão suportar. Aí ele continua dizendo, quando vier, porém, o Espírito da verdade. Irmão, ele já veio, já está em nós. Irmãos, você não sabe quanto o Filho tem para lhe dizer. Quando vier o Espírito, ele já habita em você, já está em você, quando você creu no Senhor. Ele, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, presta atenção agora, irmão, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está vendo, irmãos? Você tem tido comunhão com o Espírito? Esse Espírito de amor? E o 14 ele fala assim, ele me glorificará. O sentido aqui é que ele vai me exaltar. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Esse vou-lo-á de anunciar, a ideia aqui, irmãos, é de transferência. Tudo aquilo que eu tenho, meu Pai me deu. E tudo que o Filho recebeu, Ele depositou para a sua igreja. Irmão, se você soubesse o que você tem em Cristo, o que você já é em Cristo, você iria descansar no Senhor. E como iria glorificar, a sua vida seria tão diferente, irmão. Fica amarrado com coisas deste mundo, para com isso. E ele continua dizendo, olha o versículo 15, irmãos, tudo, aprecie essa palavrinha aí, tudo quanto o Pai tem é meu. Eu sou filho do Pai. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, presta atenção, irmão, entenda isso aqui. Se não entender, peça ao Pai em revelação. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Porque tudo que é meu, é de vocês também. Meu irmão, você entende, irmão, isso? O Espírito nos foi dado para desvendar os nossos olhos, para que então venhamos a tomar posse das riquezas insondáveis de Cristo. Tudo que é dele. Receber o que, irmãos? Tudo. Tudo que é do Pai, Ele vai anunciar para nós. Isso é de vocês. Toma posse. Entra nessa realidade. Então, irmãos, outra coisa que é fundamental, que o Espírito Santo de Deus, Ele conhece
tudo que é fraqueza humana. Tudo, porque ele experimentou na pessoa de Cristo uma verdadeira experiência humana. E Jesus foi tentado em todas as coisas. Por isso ele é poderoso para socorrer os que são tentados também. Então, ele sabe que nós iremos ter momentos de fraquezas, de tribulação, de aflição. Então, o Espírito, aquele mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus, é o que habita em nós. Aquele mesmo Espírito que habilitou Cristo em todas as coisas. Ele passou fome, passou necessidade, passou por fraquezas, ficou deprimido ali no Getsemane, ele foi rejeitado. Então, tudo aquilo, o Espírito o habilitou, porque era Deus. Agora, esse mesmo Espírito habita dentro de você e dentro de mim, nos habilitando, nos capacitando, sempre nos guiando a toda a verdade da palavra de Deus. Então, ele conhece tudo, irmãos. Vou citar para vocês mais 2 versículos, vamos encerrar. João capítulo 15, versículo 26. Por isso que ele é chamado de o Consolador. Diz assim, João 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E no capítulo 14, versículo 16, está escrito assim, olha que interessante. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nunca mais vai sair de nós. Ele é o Espírito de habitação que está em nós, que habita em nós. Então, Ele sabe tudo do que é a natureza humana, do que é uma vida humana à face da terra. Então, Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, Ele é poderoso para nos socorrer. Qualquer tipo de tentação, fraqueza, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele é o nosso, vamos dizer assim, com bastante reverência, o nosso ajudador. Aquele que pega firme conosco e nos leva para a vida mais profunda com o Senhor, mostrando toda a realidade do poder dEle, que é um dos atributos dEle, poder dEle. Irmãos, só mais o último versículo. Efésios, capítulo 4, capítulo 3, versículo 20 e 21. Queria que você prestasse bem atenção aqui, irmãos. Você lembra o que ele disse lá em João 17, 22? Pai, lhe tenho transmitido a glória que tens me dado. E aqui ele fala assim, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que age em nós. Agora, olha o 21. A ele, esse sujeito aqui, o ele, é Deus o Pai. A ele seja a glória. Irmãos, qual outra palavra que aparece aqui? A ele a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sabe qual é a lição aqui, irmãos? É que a igreja pelo Espírito, ela partilha da mesma glória que Cristo tem. A mesma glória. A glória de Cristo precisa ser vista na igreja, pois para isto ela foi chamada. Último versículo, nós vamos encerrar, orar. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, verso 13 e 14. A igreja, ela foi chamada para alcançar essa glória. Senão eu vou começar a fazer muitas digressões, a gente não termina isso aqui hoje, mas os últimos versículos. A palavra fala assim, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Olha, irmãos, que coisa linda. Presta atenção. Entretanto, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor,
porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Agora, olha o 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que está proposto para nós, irmão. A glória já está em nós, mas vamos alcançar a glória. A igreja foi chamada exatamente para isso. Então Ele nos deu do seu Espírito, capacitador, habilitador. Então devemos, se vivemos no Espírito, vamos também andar no Espírito. Amém. Pai, muito obrigado pelo Teu falar, obrigado pelo Teu cuidado, Pai, em cuidar de nós, trazendo orientações que são do Teu coração para o nosso coração. Rogamos ao Senhor que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, venha frutificar essas verdades em nossos corações. Faça isso, Pai, por Tua misericórdia. Obrigado, porque em Cristo Tu fizeste tudo por nós. Como somos gratos ao Senhor. E é no nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém.